Amós 4:12, que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para encontrares com teu Deus. Ali, o texto que nós acabamos de dizer. Vamos ler novamente. Portanto, assim te farei, ó Israel. Está errado lá. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A lição de hoje se denomina Consequências do Pecado. Consequências do Pecado. E vai utilizar esse texto de Amós. E eu gostaria de lembrar aos irmãos que o texto da Escola Bíblica Dominical é para ser estudado, é para estudar a Bíblia, não é? Não é para estudar a opinião nem de A nem de B, para estudar a Bíblia. E nós queremos com isso dizer que nós precisamos seguir aquilo que o texto está dizendo. Na aula passada, nós começamos o estudo desse terceiro profeta, né? Terceiro profeta menor na ordem canônica, na ordem do cânon bíblico, proposto neste currículo da Escola Bíblica Dominical, o profeta Amós. E eu tomo a liberdade de relembrar aspectos abordados pelo irmão João e olhar alguns novos aspectos na vida e mensagem de Amós, né? O irmão João falou na semana passada sobre esta primeira lição, sobre os 3 primeiros capítulos de Amós. E eu vou lembrar, não que ele não tenha exposto adequadamente, mas porque é importante para nós raciocinarmos aqui, lembrar algumas coisas que foram ensinadas no domingo passado. Amós foi um profeta em Judá, o reino do sul, não é? Ele nasceu no reino do sul. Tecoa era uma vila a cerca de 18 quilômetros de Jerusalém. E ele era então nascido em Tecoa. Mas a sua mensagem foi dirigida ao reino do norte, ou seja, Deus convocou Amós no reino de Judá para dar a mensagem, uma mensagem dura, uma mensagem pesada ao povo de Israel, o reino do norte. Novamente nós vamos mencionar isso aqui, porque tem gente que passa 40 anos na igreja e não aprende, eu conheço pessoas assim, não aprende a distinção entre Judá e Israel. Especialmente porque, na maioria das vezes, quando se fala Israel, está se falando de todas as 12 tribos. Mas Judá e Israel são resultado da divisão de Israel, não é? Então o povo de Israel, a nação de Israel, depois do governo de Salomão e por causa da má gestão de Roboão, filho de Salomão, ele se dividiu e Jeroboão foi usado para dividir politicamente a nação de Israel. Então 10 tribos do norte ficaram com Jeroboão, com o nome de Israel, e 2 tribos do sul ficaram com a descendência de Davi, com o nome de Judá, porque Judá era a tribo principal e era a tribo de Davi. Então, quando nós estamos falando sobre Amós aqui, Amós era da tribo de Judá, do reino de Judá, profetizando contra o reino de Israel e o reino do norte, né? E o tempo dessa profecia foi aproximadamente em 760, 750 antes de Cristo, no tempo do reinado de Uzias,
ou Azarias é o mesmo rei de Judá, e de Jeroboão II, não o Jeroboão do início do reino de Israel, mas um Jeroboão II, que reinou em Israel de 793 a 753 antes de Cristo, ou seja, reinou 40 anos. Então, enquanto Uzias reinava no reino do sul, Jeroboão reinava no reino do norte. E nesse tempo houve paz entre esses dois reinos, porque esse povo é muito belicoso, né? Eles brigavam muito frequentemente e nunca houve paz verdadeira entre Israel e entre Judá e Israel, mas nesse período aqui que nós estamos mencionando, houve essa paz, uma paz relativa, mas houve. Então, eu queria lembrar que quem já leu o livro de Isaías, ou quem já leu a conversão de Isaías, aquela visão que ele teve, né? E quando ele olhou para o céu e viu o trono de Deus e os querubins ali, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Ele viu a glória do Senhor, né? Parcial, nem viu tudo. Se ele visse a glória do Senhor inteira, ele seria torrado. Mas Isaías, então, o rei que estava no trono era Uzias. É nesse período que Isaías tem essa visão. É o mesmo Uzias que está mencionado aqui. Então, nós já deduzimos por isso que Amós e Isaías eram contemporâneos, né? Eles eram contemporâneos. A pregação de Amós foi tão incisiva, uma pregação tão definitiva contra Israel, que ele falou contra Betel, né? Betel era a residência dos reis de Israel, uma cidade que tinha o palácio real, e também havia ali um templo para cultuar o bezerro de ouro, que quando houve a divisão de Judá e de Israel, por intermédio de Jeroboão, permaneceu sem ir a Jerusalém para cultuar. Então, Jeroboão criou 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel, na extremidade sul do reino de Israel, e outro em Dan, na extremidade norte do reino de Israel. Para quê que ele fez isso? Para tirar da cabeça do povo que eles voltassem para Jerusalém. E o raciocínio de Jeroboão foi o seguinte: eu vou trazer esses ídolos para cá e fazer uma nova religião. Esse povo vai adorar agora ao bezerro de ouro aqui no sul do reino e no norte do reino. Com isso eu vou evitar que esse povo centralize a adoração em Jerusalém e corra o risco de voltar todo mundo a se tornar um único país. Ao povo de Israel voltar a ser súdito do rei de Judá. Então, dessa maneira, ele armou esta situação, e em Betel havia um bezerro de ouro, e era ali que o rei morava. E contra o próprio rei, ele se levanta, não é? Amós era muito corajoso, ou se ele não era corajoso, ele era obediente, não é? Porque uma das duas coisas, ou as duas coisas, porque ele tinha que falar contra o reino de Israel e contra o próprio rei de Israel, contra o próprio rei, que passou a ser, e ele passou então, Amós passou a ser perseguido por isso.
E ele teve então que voltar para Judá, e ele começou então não mais a falar as suas mensagens, mas a escrever as suas mensagens. Essa é uma das razões porque nós temos o livro de Amós, porque ele escreveu as suas mensagens. A época em que isso aconteceu era uma época de prosperidade, quando Israel, sob o governo de Jeroboão II, atingiu o máximo do seu poder, reconquistando todas as fronteiras de Israel. Jeroboão, do ponto de vista político, ele foi um bom rei, porque ele restaurou as divisas de Israel, né? Todo o território de Israel foi restaurado, né? Então ali ele se tornou um rei que devolveu a Israel todo o seu território e reconquistou todas as fronteiras de Israel. Mas internamente foi um período de idolatria. Eles continuaram adorando o bezerro de ouro, um período de corrupção, né, de males sociais, de exploração do povo, exploração dos pobres, de vida promíscua, de idolatria e de sexualidade promíscua. Então havia uma confusão moral dentro do reino de Israel, apesar do progresso político do reino. Amós então recebeu um mandado divino, que era qual? Levantar-se, deixando sua própria vida para trás. Deus chamou Amós e falou: olha, você é um fazendeiro, é um cuidador de gado, um cuidador de ovelhas e um plantador de sicômoros, de figos, etc. Mas o que eu quero é que você vá profetizar. Então Deus tirou Amós da sua vida tranquila e levantou-se como voz de Deus contra os males praticados pelas nações de Israel e de Judá. Deus vê as nações, inclusive as nações estrangeiras, sempre. Deus está de olho, não é? Deus não perde nenhum detalhe da vida de ninguém e da vida das nações. Então, se entenderam bem o que nós estamos falando, Amós agora recebe um mandado divino para profetizar para falar contra essas nações. Os males praticados por Israel e também por Judá predominantemente os males sociais, o culto paganizado, né? Esse povo, para agradar a Deus, é um povo assim que está com o pé no mundo e o pé na igreja, né? Um povo que tem uma tentativa de andar em dois mundos, com um pé no mundo e outro na igreja. Isso não existe, né? Ou não existe. Ou você está com os dois pés no mundo ou com os dois pés na igreja. E quem está com um pé no mundo e um pé na igreja, na verdade, como Jesus ensinou, está com os dois pés no mundo. Então não tem chance de querer enganar a Deus. Mas a Jeroboão tentou fazer isso. Como? Misturando o culto a Deus com o culto a Baal. Se o culto a Baal já era uma ofensa a Deus, a mistura é muito pior, porque está igualando Deus com um ídolo. Nós fazemos isso na nossa vida, irmãos. Nós fazemos isso na nossa vida. Nós não chamamos de Baal os nossos ídolos, não é? Mas muitas vezes nós cultivamos uma vida cristã que é metade cristã, de domingo, de quarta-feira à noite, quando é de quarta-feira à noite, né? Quarta-feira à noite isso aqui está vazio, e tentamos no domingo então fazer uma religião boa, uma capa que a gente veste, e durante a semana vivemos como o mundo vive. É desse jeito. Então Deus levanta
os Amós da vida para falar conosco, para dizer à igreja aquilo que está errado. Então, os males praticados por Israel e Judá foram levantados por Amós. Mas Amós pregou também o arrependimento. Ele não só chegou com o dedo assim, dizendo: olha o que Deus mandou falar para vocês. Vocês estão perdidos, estão tentando tapar o sol com a peneira, tentando agradar a Deus e Baal ao mesmo tempo. Isso injuria Deus. Mas se vocês se arrependerem, Deus vai tratar vocês com misericórdia, né? Então, pregou esse arrependimento como único meio de escapar do juízo iminente. Por que escapar do juízo iminente? Porque Deus tinha prometido o seguinte: olha, se vocês não se consertarem, eu vou castigar vocês. De que jeito? Eu vou levantar a Assíria, um império poderoso, cruel, um império que devastava todas as terras onde passava, e vou trazer a Assíria, e por meio da Assíria eu vou tratar com vocês. A Assíria será o meu chicote, ela vai invadir vocês e vai acabar com vocês. Deus falou isso para Israel. Está aí no texto de Amós. Então a invasão assíria estava na previsão de Deus para tratar Israel se não houvesse arrependimento. O pior da história é que não houve arrependimento. Esse é o pior da história. E o que aconteceu? A Assíria invadiu Israel e acabou com Israel. Há um texto bíblico que fala assim: portanto, assim a Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar, e se desamparada jaz na sua terra, não há quem a levante. Isso aí é Amós 5:2. Então Deus falou isso, né? Então nós temos Amós cita então a privilegiada situação de Israel, que deveria estimular a nação a viver uma vida justa. Amós faz um levantamento histórico. Ele fala o seguinte: olha, Deus salvou vocês no Egito. Deus tirou vocês do Egito com mão forte e poderosa. Deus trouxe vocês do Egito sustentando vocês com maná. Deus trouxe vocês do Egito dando água a vocês, cuidando do seu gado no próprio deserto, não é? E Amós cita essa privilegiada situação de Israel, que deveria estimular a nação a viver uma vida justa por causa do cuidado de Deus, mas nunca usar como permissão para o pecado. Às vezes nós também fazemos isso, né? Nós somos tão abençoados que achamos que nós merecemos aquilo e começamos a pecar. Começamos a afastar de Deus. A vida está tão boa que eu não preciso de Deus. Isso é inconscientemente. Ninguém pensa isso conscientemente, né? Mas inconscientemente a gente imagina: nossa, mas a vida está tão boa que eu não preciso mais de Deus. Eu mesmo resolvo meus problemas. Eu já cansei de ouvir isso da boca de pessoas. Eu resolvo meus problemas. Eu não preciso de Deus aqui. Deixa Deus para a situação mais difícil. Amós é chamado então para denunciar o pecado. E ele denuncia o pecado de Samaria, a palavra de Deus contra as mulheres de Samaria. Ele chama as mulheres de Samaria do quê? Vacas de Bazã, né? A palavra de Deus contra elas, as vacas de Bazã. Por que vacas de Bazã? Se a gente chamasse as mulheres hoje de vacas de Bazã, a gente ia para a cadeia, né? Mas Amós chama essas mulheres de vacas de Bazã. Não foi porque ele quis, não, porque Deus mandou ele falar. Porque Deus estava comparando
as mulheres de Samaria, não é, que é a capital do estado de Israel, naquele tempo, as mulheres dali estavam sendo comparadas a vacas de Bazã, porque em Bazã havia uma terra muito fértil e muito pasto, e o gado lá era sempre gordo. Então Amós está comparando as mulheres de Samaria com as vacas de Bazã. Por quê? Porque elas estavam engordando ali, estavam numa vida muito boa, numa vida muito tranquila, né? Não precisavam fazer nada, estavam muito prósperas materialmente. Mas à custa do quê? À custa da opressão dos pobres, à custa do sustento dos necessitados, à custa de desejo, de satisfação dos seus desejos, pedindo aos seus maridos sempre mais e mais, e banqueteando-se de forma pródiga, né? Com fartura, e dessa maneira insaciável, sempre comendo do bom e do melhor. À custa disso, do sofrimento dos pobres que pagavam altos impostos, que isso estava fazendo, que estava se fazendo esse tipo de opressão. E a reação de Deus: Deus jura por sua santidade. Que coisa, não? Deus jurar pela sua santidade. Não tem juramento maior do que esse. Deus jura pela sua santidade, né? O que ele jura? Que nada pode ser definitivo, tanto quanto essa palavra de Deus. É como dizer que ele jurava por si mesmo. E o que Deus jura? Ele jura por sua santidade que ele vai trazer a juízo, julgar, castigar essa situação. Então o povo, inclusive as mulheres, o povo será levado para o cativeiro. A punição de Deus é exemplar, não é? O povo será levado para o cativeiro. Se Deus resolvesse fazer isso conosco, o que será que sobraria? Não é? A gente vive como aquele povo de Israel, né? A gente preserva o melhor e dá o que sobra para Deus, né? Então o povo será levado cativo. A crueldade dos assírios, que nós já mencionamos, seria utilizada aqui contra Israel, né? Que jeito que era a crueldade dos assírios? O texto fala aqui, né? Que jurou o Senhor pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós. Em que vai acontecer o que nesses dias? Em que vos levarão com anzóis, e aos que saírem por último, com anzóis de pesca. Os assírios tinham um modo cruel de levar os seus inimigos, né? os seus prisioneiros. Eles colocavam argolas no nariz das pessoas e amarravam cordas nessas argolas e saíam puxando. E alguns eles colocavam realmente anzóis. Isso é histórico. Quem estudou história geral sabe disso, não é? Na história geral, que é do tempo do ginásio, quando outrora, né? Quando amarrava cachorro com linguiça, que a gente sabe que essa era a posição dos assírios: tratar cruelmente os seus reis, como os babilônios também faziam, né? Arrancar os olhos das pessoas, arrancar os olhos. Então as pessoas ficavam cegas porque tinham os olhos arrancados. Isso então é aquilo que os assírios iam fazer com o povo de Israel.
com o povo que ia ser levado para o cativeiro. Os que escapassem dessa situação, dessa destruição, inclusive dos muros de Samaria, sairiam prisioneiros. E eles iam passar pelas brechas do muro, disse o Senhor. Por que brechas do muro? Por que não pelas portas? Porque os muros seriam derrubados e haveria muitas brechas no muro, certo? Imagine um muro derrubado, um muro que cercasse uma cidade. Teria muitas brechas e os prisioneiros sairiam por ali. Ninguém se preocuparia em sair pelos portões da cidade, sairiam pelas brechas do muro. Tal seria o castigo de Israel. Por causa do quê? Porque abandonaram Deus e viveram idolatricamente, né? Viveram de maneira que ofendia a santidade de Deus. Mas Deus não confronta só Samaria, não é? Deus confronta a própria nação de Israel. E Samaria era a capital. Deus confronta Israel. O Senhor usa a palavra, uma palavra sarcástica, né? Ele usa de sarcasmo. Venham a Betel e Gilgal. Betel e Gilgal eram duas cidades onde havia o culto também a Baal misturado com o culto a Deus. Venham a Betel e Gilgal, lugares, né, de culto idólatra, a Baal e ao bezerro de ouro. Deus demonstra a defraudação de Israel, não é? Ironicamente, Deus está falando: cultuem de qualquer maneira, de modo como vocês gostam. Isso é uma ironia, né, de Deus. Ele está dizendo: se vocês querem continuar cultuando Baal, cultuando o bezerro de ouro, cultuem, continuem cultuando. É claro que Deus não queria aquilo, mas Ele estava falando para que o povo fosse chocado pela palavra de Deus. Por causa dessa desobediência que vocês estão cultuando do modo como vocês gostam, é que eu vou trazer juízo sobre vocês. Irmãos, isso é uma advertência grave contra nós. Muitas vezes, o Jovino falou isso aqui agora há pouco, nós cultuamos do jeito que nós gostamos. É com pulo, é com palma, é com pinote. Nós esquecemos daquilo que nós deveríamos ter diante de Deus: reverência. Reverência não significa um culto mortificado, um culto que é mecânico, não. É um culto renovado diariamente, não uma repetição mecânica e dominical de uma reza, senão vira uma reza protestante, certo? Mas é tudo novo. Hoje eu cantei aqui, leva tu contigo o nome. Esse hino eu já cantei não sei quantas vezes, mas ele era novo hoje, na hora que eu cantei. E na hora que eu cantei o primeiro hino, né, o hino número 6, estava realmente novo para mim. Porque não é, a renovação não é motivo para eu sair pulando, mas é que o meu espírito sente a ação de Deus na minha vida por meio daquela música, por meio daquele culto. Então isso é uma advertência contra nós. Deus está falando para o povo de Israel: vocês querem cultuar do jeito de vocês? Cultuem, mas isso vai ter uma consequência. Isso vai trazer problemas para vocês. Por causa dessa desobediência, o que aconteceu? Deus diz o seguinte: deixei de dentes limpos. O que é deixar de dentes limpos? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não sabe direito o que está sendo dito, porque essa linguagem profética é uma linguagem diferente da linguagem, do linguajar comum, da conversa comum, coloquial, que nós temos durante o dia a dia. Deixei de dentes limpos significa que vocês vão passar fome, não tem nada para comer, os dentes vão estar limpos, não é? Em todos os lugares. Vocês de Israel, vai faltar comida. Deus então estava fazendo isso
para induzir o povo ao arrependimento. Todo o projeto de Deus nessa linguagem que Amós está trazendo aqui, nessa palavra de Deus por Amós ao povo, era para trazer o arrependimento. Deus não tinha outro objetivo. Castigo de Deus não é a prioridade de Deus. Deus, antes de trazer juízo, Ele traz informação e Ele traz manifestação de misericórdia, chamando ao arrependimento. Nós também precisamos disso, não é? Nos arrependermos do nosso modo de viver, de cultuar a Deus. Então, Deus está dizendo: vou deixar vocês de dentes limpos, vai haver fome e em todos os lugares vai haver falta de alimento. Eu fiz isso, e aí vem o primeiro aspecto. Contudo, vós não convertestes a mim, disse o Senhor. Essa expressão, contudo, vós não vos convertestes a mim, disse o Senhor, é usada 5 vezes nesse capítulo 4. E aqui ele diz de novo, né? Retive a chuva por 3 meses, mesmo na época que era necessária a chuva, na época da cega, na época da colheita, eu fiz chover numa cidade e não chover na outra. Por 3 meses não choveu em lugar nenhum. E um campo teve chuva, outro campo não se secou. Vocês andaram de cidade em cidade para beber água, e não, contudo, mesmo com essa repreensão minha, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Esse segundo, não vos convertestes a mim. Feri com ferrugem e outras pragas, queimando as hortas de vocês e os jardins. Também permiti que o gafanhoto destruísse as vinhas de vocês, as figueiras de vocês e as oliveiras de vocês. Ou seja, eu promovi, isso é Deus falando, eu promovi uma destruição completa aí. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. É o terceiro. Enviei peste contra vocês, como fiz no Egito. Matei os seus filhos. Olha que coisa dura, Deus falando. Matei os seus filhos, jovens, à espada. Isso significa que eles participaram de guerras e morreram nas guerras, né? Deixei os inimigos levarem os cavalos, todos os cavalos de vocês. Seus arraiais ficaram exalando um mau cheiro insuportável. O que era? A mortandade do povo, não é? Os cadáveres fedendo ali. Mas o que aconteceu? Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Tudo acontecendo, em vez deles, e eles não buscavam a Deus. É o quarto. Destruí algumas de suas cidades, como fiz a Sodoma e Gomorra. Alguns sobreviveram, como um tição arrebatado da fogueira. Saiu meio queimado, não é? Um tição arrebatado da fogueira. Quem já viu uma fogueira sabe o que é. Às vezes tem um pau de lenha lá que não pegou fogo totalmente, mas está todo tostado, tem uma parte que já queimou. Deus está dizendo isso por meio de Amós. Destruir as suas cidades como Sodoma e Gomorra. Alguns sobreviveram como um tição arrebatado do fogo. Saíram, mas não saíram ilesos. Que mais? Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Esse é o quinto, a quinta advertência de Deus. Portanto, Deus vai falar agora. Visto que não houve arrependimento, eu farei a Israel tudo o que disse. Agora Deus toma a decisão.
né? Não houve arrependimento. Houve muitas chances para o arrependimento. Você já pensou nisso? Quantas vezes Deus te deu chances para o arrependimento? Deus te chamou para o arrependimento? E há pecado às vezes na vida que a gente vai levando e levando e levando e não se arrepende. Portanto, visto que não houve arrependimento, eu farei isto a Israel. Tudo o que disse, eu farei. E porque eu farei isso, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. É a mesma coisa de dizer: prepara-te, ó Israel, para o julgamento. Prepara-te, ó Israel, arrepende-te, para que sejas absolvido quando encontrares com teu Deus. Eu já vi algumas pessoas pregarem isso aqui como se fosse evangelístico. É porque não leu o contexto, né? Isso aqui não tem nada evangelístico. Isso aqui é conclamar ao arrependimento. Vocês não se arrependeram? Então vai haver um juízo. Prepara-te, ó Israel, porque o juízo vem aí. Então, o que acontece? Deus manifesta a sua autoridade. E por que Deus pode julgar, irmãos? Por que Deus pode julgar? Então Deus escreve aqui, né, por meio de Amós, porque Ele forma as mentes, está no texto, né? Ele forma as mentes. É Deus que forma a mente do homem. É Ele que cria o vento. Então Ele pode fazer qualquer coisa. É Ele que declara ao homem o seu julgamento, né? Ele conhece o íntimo do coração humano. Ele declara ao homem o seu pensamento. Ele sabe o que eu estou pensando agora. Ele sabe o que eu vou pensar amanhã e depois e daqui muito tempo. Ele conhece o meu pensamento não agora, mas sempre Ele sabe o que eu vou pensar. Esse é o conhecimento onisciente de Deus. Ele forma então a nossa mente, cria o vento, conhece o meu pensamento, declara o meu pensamento, faz das manhãs do sol nascente trevas e pisa os altos dos montes, né? Então Ele tem poder de estar sobre os montes mais altos da terra. Seu nome é o Senhor dos Exércitos. É aquele que é Senhor de todas as coisas. É esse Deus que escancara a maldição sobre Israel. Ele escancara a maldição sobre Israel. Israel não busca o Senhor, mesmo quando o próprio Deus fala: buscai-me e vivei. No versículo 4 do capítulo 5, pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Se arrependam, voltem-se para mim e eu trarei vida a vocês. É o que Deus está falando, né? Israel não busca o Senhor, mesmo quando Deus conclama, fala com eles: buscai-me e vivei. Israel perverte o juízo, não dando ouvidos aos juízes da terra, aqueles que Deus estabeleceu como juízes, que ficavam à porta da cidade para julgar as causas. Israel não mais atende aquelas pessoas que são chamadas por Deus para exercer o juízo, não dando ouvidos aos juízes da terra. Israel, os seus reis e seus príncipes roubam, pisam o pobre, não é? Então, exigindo dele tributos e aceitam subornos, fazem tudo que não devem. Deus anuncia então um tempo de juízo. Esse tempo de juízo é anunciado por Deus no capítulo 5, no versículo 11 e 12. Então diz assim: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo,
embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, casas fortes, não habitareis nelas. E embora tenhais plantado vinhas desejáveis, vinhas produtivas, não bebereis do seu vinho, pois sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, aceitais peitas, suborno, e na porta, no lugar de juízo, no lugar de julgamento, negais o direito aos necessitados. O que Deus está falando aqui? Vocês fazem tudo que é errado. Vocês estão fazendo tudo aquilo que eu pedi, que eu não pedi a vocês. E o que eu pedi, vocês estão deixando de fazer. O capítulo 6 é uma repreensão de Deus ao povo desobediente e a declaração da invasão assíria. Agora Deus vai ser explícito. Ele vai falar, os assírios vão entrar aí na sua terra. Então, é a declaração da invasão assíria, dominando todo o território de Israel. Diz assim o texto: pois eis que eu levantarei contra vós. Olha só, olha o que Deus está falando para Israel. Eis que eu levantarei contra vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, e esta nação vos oprimirá, desde a entrada de Amate, que é no norte, até o ribeiro da Arabá, que é a divisa do sul. Então, do sul ao norte, a nação da Assíria vai entrar em Israel e vai dominar Israel e vai acabar com todas as cidades de Israel. Então, o texto diz assim, que onde houver 1000, ficará apenas 100, e onde houver 100, ficará apenas 10. Ficarão, apenas 10. Então, vai haver uma dizimação daquele povo que é teimoso, que vive fora da vontade de Deus. Essa é finalmente a consequência mais grave de não se arrepender dos pecados e voltar-se para Deus. A extinção do reino de Israel. Que coisa terrível! Um povo escolhido, um povo que recebeu todas as bênçãos de Deus, agora vai ser extinto. Só vai ficar a nação de Judá. Por quê? Por causa da desobediência. Mas da primeira desobediência? Não, de centenas de desobediências. Por causa da falta de amor de Deus? Não, pelo contrário, Deus chama ao arrependimento. Nós vimos aqui, Nós vimos aqui, contudo, não vos arrependestes, ó Israel. Então, a extinção do reino de Israel, que nós já lemos, que o texto diz assim, nós já lemos isso aqui: a virgem de Israel caiu, ela nunca tinha sido invadida, nunca mais tornará a levantar-se, desamparada jaz na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 terá de resto 100, e aquela da qual saem 100 terá 10 para a casa de Israel. Vai haver uma dizimação extensa, Então, um remanescente que ficou totalmente descaracterizado. Esse remanescente ficou totalmente descaracterizado. Por quê? Porque aos samaritanos foram misturadas outras nações. Povos de outras nações foram colocados pelos assírios lá em Israel. E o povo de Israel foi levado para outras nações. Qual era o objetivo disso? Era descaracterizar a nacionalidade, para que ninguém se levantasse ali
e fosse insurgir-se contra o rei da Assíria. Por quê? Porque ninguém vai brigar pela terra que não é sua, certo? Então, isso foi feito. E os samaritanos do tempo de Jesus são descendentes dessa mistura. É por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Por causa do quê? Porque os samaritanos não eram judeus legítimos, era uma raça misturada. E os judeus não, os judeus preservaram a sua nacionalidade. Então, para nós encerrarmos, quais são as consequências do pecado? As consequências do pecado. Primeiro, afastamento de Deus. Isaías 59 diz: porque as vossas transgressões, os vossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Então, o afastamento de Deus, perda da comunhão com Deus, banalização do pecado. O povo de Israel banalizou a relação com Deus, misturou Deus com Baal, Deus com o bezerro de ouro, não é? Então, eles queriam adorar esses deuses e queriam misturar isso com o culto a Deus. E a banalização do pecado, do erro. Isso não tem importância. Você comete um pecado, isso não tem importância. Isso é um pecadinho, não é? Então, banaliza o pecado. O pecado passa a fazer parte da nossa vida. Irmãos, prestem atenção nisso, porque na nossa vida acontece muito disso frequentemente. Você banaliza o pecado. Não, isso aqui, Deus não se importa com isso não. Isso não é tão importante. A banalização do pecado vai levando ao afastamento de Deus. Também vai levando ao endurecimento do coração. Você vai banalizando o pecado vai se tornando uma atitude rotineira na sua vida, e o que acontece com o seu coração? Ele vai se endurecendo. O arrependimento fica cada vez mais difícil, porque você banalizou o pecado, afastou-se de Deus. E isso termina em rebelião, em desobediência direta, e é perda do temor de Deus. Você perde o temor de Deus. E aí a rebelião vem e a desobediência também vem. Segunda consequência do pecado: rejeição da lei do Senhor. Nós estabelecemos um modo pessoal de viver. Foi o que os israelitas fizeram. Eles estabeleceram o modo deles de viver, não o modo de Deus para eles, mas o modo deles de viver, né? Então eles usavam o seu modo de viver, e nós às vezes também usamos, né? Nós passamos a usar regularmente, sabe o quê? Eu acho. Crente não acha nada, crente fala, a Bíblia diz, né? Eu acho, ou eu penso dessa maneira. Crente não pensa nada diferente da palavra de Deus. Pode pensar muito, mas o que manda é a palavra de Deus. Ou então, na minha opinião, é muito frequente isso, né? Na minha opinião, já encontrei pessoas que a gente fala, isso aí não está de acordo com a palavra. Não, mas na minha opinião está. A sua opinião não tem nada a ver se não for palavra de Deus. Crente se dirige pelo que Deus diz e não pelo que ele acha, que ele pensa, ou na sua opinião. Isso é o que estava acontecendo em Israel. Legitimação dos desejos e dos nossos conceitos pessoais. A gente legitima os nossos desejos. Se eu desejo uma coisa é porque ela é legítima. Aliás, de vez em quando a gente ouve alguém no pecado dizer, mas isso é um desejo legítimo do meu coração, então eu vou continuar fazendo isso, e continua no pecado, né? Especialmente na área do relacionamento sexual, né? Às vezes tem pessoas, eu conheço situações, já interferi
em situações em que o sujeito está vivendo uma vida irregular. É membro da igreja às vezes, de outras igrejas, né? Às vezes, e está vivendo maritalmente com alguém que não é casado, e não sendo casado com aquela pessoa, e ele está cantando no conjunto de louvor, está ministrando em outra área, e aí a gente comenta, não, mas eu estou sentindo bem nessa situação, né? Então a gente legitima os nossos desejos e os nossos conceitos, né? E nossos conceitos pessoais se tornam aquilo que nós desejamos, aquilo que nós achamos que é certo. Então não ouvimos aqui a palavra de Deus nos ensina, e por isso nós não agimos de acordo com a vontade de Deus. Terceira consequência: menosprezamos o ministério. Não respeitamos o ministério. Ministério aqui é o serviço pastoral. Não atentamos para a palavra pregada. Muitas vezes nós desvalorizamos a palavra que é ensinada, que é pregada. Não, como o povo de Israel fez. Isso aqui tudo o povo de Israel praticou, né? Preferimos a nossa própria interpretação do que aquilo que a palavra de Deus diz e que é consenso no meio cristão, né? Procuramos a nossa própria ideia e conseguimos às vezes denegrir os nossos ministros, fritar, né? Numa linguagem popular, os nossos ministros. Isso também é consequência do pecado, do afastamento de Deus. Abandonar a comunhão é uma outra consequência do pecado. Abandonar a comunhão. Deixar a congregação. Tem muitas pessoas que estão em casa hoje, especialmente depois do Covid. Estão em casa. Não, onde você anda, irmão? Lá no consultório a gente encontra com pessoas. Onde você está? Está em alguma outra denominação ou a outra igreja batista? Não, agora eu estou cultuando em casa. Não é possível isso. Nós precisamos, a Bíblia ensina que nós necessitamos, não é precisamos no sentido leviano dessa palavra, não. Se der certo a gente precisa, se não der a gente vive assim mesmo. Não, nós temos necessidade da comunhão com os irmãos e das reuniões. Deixar a congregação é uma situação que vai esfriando a nossa fé. Renunciar à prática da fraternidade, né? De vivermos em comunhão uns com os outros, de manifestarmos amor fraternal, de conhecermos as necessidades dos nossos irmãos e de ajudarmos os nossos irmãos. E de não levar as cargas uns dos outros, né? A palavra nos ensina isso. Paulo fala aos Gálatas, né? Levai as cargas uns dos outros. Então nós devemos isso na congregação. Quinto, somos levados às vezes a confiar em nossas próprias forças, né? A autossuficiência, a não dependência de Deus. Nós dependemos de Deus nas mínimas coisas. Quando Jesus disse: sem mim algumas coisas vocês não podem fazer, não, nada. Isso significa que tudo aquilo que eu devo fazer, eu devo pensar e pedir orientação a Deus e para fazer no poder e da graça dele. Também buscar a ajuda fora do Senhor e da igreja, né? Às vezes nós somos tentados a isso, a buscar ajuda fora de Deus e fora da igreja. Nós devemos trazer os nossos problemas, aqueles que nós não conseguimos resolver,
para os irmãos nos ajudarem. Compartilhar com um irmão, compartilhar com o pastor, compartilhar aquilo que pode ser compartilhado com outras pessoas, para que isso seja possível de ser resolvido. Muito bem, concluindo e aplicando: pecado não é brincadeira. Muitas vezes nós não levamos a sério o pecado. Pecado não é brincadeira. As consequências do pecado são graves e são abrangentes. O pecado meu não é um pecado individual. O pecado meu altera a minha vida, altera a minha família, às vezes altera a igreja, às vezes altera até a coletividade. O pecado nunca tem consequência apenas individual. Segundo, então o que eu tenho que fazer com o pecado? Resolver. Como é que a gente resolve o pecado? A gente resolve o pecado confessando, né? Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, né? E esse advogado junto ao Pai nos protege, nos abençoa, nos ajuda a viver sem pecado. Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda a iniquidade. Nos perdoa a iniquidade. Segundo, a necessidade de arrependimento e confissão. Não tem outra solução para a nossa vida se tivermos pecado. Necessidade de arrependimento e confissão. E arrependimento significa uma decisão racional de não cometer mais aquela situação, aquele pecado, de não repetir mais aquele pecado. Isso é arrependimento. Mudança de mente, mudança de valores, de olhar para o pecado, repudiar aquela situação, né? E não ficar namorando aquela situação. Terceiro, a disposição de Deus de perdoar os arrependimentos. Glória a Deus. Os arrependidos, né? Deus tem uma disposição infinita de perdoar os que se arrependem. Jamais Deus nega perdão àqueles que se arrependem. Deus perdoa aqueles que se aproximam dele por meio de Cristo e pedem perdão e se arrependem. Então nós precisamos disso também na nossa vida. Quarto, o juízo de Deus é inevitável. Ninguém foge do juízo de Deus. Assim como Israel não fugiu do juízo de Deus, o juízo de Deus é inevitável. E a consequência do juízo de Deus é certa, né? Não podemos fugir do juízo, e há uma consequência que vem sobre a nossa vida. O perdão de Deus não elimina as consequências do erro na nossa vida, certo? Então Deus nos perdoa o pecado. As consequências do pecado nós vamos suportar, nós vamos ter que aceitar, passar por elas. Deus não nos livra das consequências. Quinto e último, aproveitando as oportunidades, conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Irmãos, nós temos um privilégio que não é de todo mundo. Quantas pessoas hoje, otimistamente, vocês acham que estão reunidas aprendendo a palavra do Senhor? É um número muito pequeno, mas é um grupo de privilegiados. Nós somos privilegiados. Enquanto o mundo está perdido nos seus delitos e pecados, nós estamos aprendendo do Senhor. Isso é uma oportunidade sem par. Nós precisamos aproveitar isso. O povo de Israel não aproveitou o fato de ser escolhido por Deus.
Nós precisamos aproveitar, ter sabedoria para aproveitar esse fato. Nós também somos escolhidos de Deus, não é? Paulo aos Efésios diz: Ele vos escolheu, vos elegeu, que é a mesma coisa. Quando? Quando que nós somos elegidos, eleitos? Antes da fundação do mundo. Antes. Então, esse privilégio nós devemos aproveitar, conhecendo a Deus. Para quê? Para fazer a vontade perfeita dEle. Então devemos conhecer a Deus para fazer sua vontade perfeita.